Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estou feliz, esse ano foi muito bom, muito bom. E estamos terminando esse ano com chave de ouro. Estou muito feliz assim pelos encaixes que se teve através da geometria comportamental, através dos estudos da geometria comportamental. E hoje, como é o nosso último webinar, vamos estar novamente juntos somente em janeiro, depois do Ano Novo, depois de passar essa semana de descanso, aí entre Natal e Ano Novo, que acredito e espero que nós vamos ter aí, quem sabe, uma bela oportunidade no mercado em função do comportamento que o mercado tá vindo a fazer, certo? Então, seria interessante que quem não consiga ver o webinar hoje, que depois pelo menos revise o webinar, revise depois, porque também vai ficar gravado novamente o webinar e vai ser possível escutar o webinar depois, conforme foi da semana passada. Tá? Então, o que estava sendo falado semana passada? O que eu comentei semana passada? Semana passada eu comentei que não valia a pena nós nos posicionarmos dentro daquela semana na ponta compradora. Né? Mas a minha visão maior ainda era que valeria a pena procurar uma operação na ponta compradora. E aí falamos alguns níveis que fariam sentido procurar essa ponta compradora. Por que no curto prazo eu não estava querendo procurar uma venda? E aí daqui a pouco nós podemos abrir um parênteses para uma discussão que surgiu durante essa semana, alguns e-mails que eu recebi, certo? Onde o pessoal perguntava, pô Gustavo, mas por que tu não vai negociar na ponta vendedora? Bom, uma das coisas que eu tento passar para quem tem contato com a geometria comportamental, e como todo mundo aqui está recebendo um contato, mesmo que seja pequeno, né? uma pequena pincelada do que é o universo da geometria comportamental, mas eu passo para o pessoal o seguinte: a grande dificuldade e a grande barreira que tem que superar para conseguir se ter resultados consistentes não é simplesmente ler o mercado, mas dentro daquela leitura identificar uma situação onde você acredite que vale a pena você negociar. Não é só a leitura do mercado como as coisas estão ruins ou as coisas tendem a melhorar, né? Que nem é o contexto macroeconômico. Sim, contexto macroeconômico as coisas estão muito ruins. Se nós olharmos assim a situação da Europa, realmente está muito ruim. Se nós olharmos a situação do dólar, olha, pelo que eu entendo, também está muito ruim. Né? Se nós olharmos a situação do Brasil, parece não estar tão ruim. Nós temos uma impressão assim de que não está tão ruim, por quê? Porque naquela nossa compreensão de oferta e demanda, quem sabe, o mundo está demandando hoje ainda Brasil. Então, dentro disso, a grande dificuldade quando vai se deparar com o mercado financeiro é não somente entender o contexto e para onde os preços tendem a ir, mas dentro de um contexto aonde eu me sinto confortável em tomar uma posição, seja ela na ponta compradora, seja ela na ponta vendedora. Essa é a grande sacada, esse é o grande macete. Né? Conseguir dentro do contexto total do mercado saber, poxa, não, esse movimento, na minha percepção, no meu ponto de vista, é melhor com que eu fique observando, identificando, sentindo o comportamento do mercado até chegar a uma situação que faça sentido tomar posição. Não, dentro desse contexto, eu acredito que vale a pena eu negociar. Dentro desse contexto, dentro dessa observação, dentro dessa movimentação que está sendo apresentada pelo mercado, me faz sentido total eu procurar uma posição, eu me posicionar, porque eu acredito naquela movimentação, eu confio naquela movimentação, então, querendo ou não, também isso vai afetar no meu lado emocional, vou ficar mais tranquilo em negociar e tudo mais. Tá? Então, semana passada, o que nós observávamos? Que era extremamente importante, certo? Era extremamente importante o quê? Que ainda aparecesse
uma correção do mercado, ou seja, que ele caísse ainda um pouco mais, para quê? Para ganhar sustento num próximo movimento, né? Por sorte, esse próximo movimento parece que se iniciou no dia de hoje. Né? Esse próximo movimento que nós falamos, por sorte, dentro do que eu estava procurando, tá? Nas minhas negociações, só para deixar mais claro, parece que realmente aconteceu e hoje teve uma entrada, né? Hoje, dia 20 de dezembro, deixa eu só confirmar, é 20 de dezembro, tá? Parece que nós tivemos aí uma entrada firme de fluxo, certo? Na ponta compradora. E por que estava procurando, por que estava esperando esse momento, esse fluxo, essa situação? Em função de um contexto maior que eu estou observando, que eu observo que para também se ter uma movimentação mais consistente dentro de todo esse comportamento que o mercado veio apresentar, para se ter uma movimentação mais consistente na perna de baixa, é muito interessante que ele venha a se fechar, que é essa região dos 63.400 pontos, que vou revisar novamente, tem gente nova aqui hoje na sala, vou revisar novamente, que essa região abre portas, tá? Abre espaço para depois sim vir um movimento mais intenso, se for mesmo, se as coisas forem piorar, tá? Tendem a piorar daquela região. Tá? Assim como aquela região também é uma situação, é uma região que tem uma possibilidade de evoluir no mercado e aí passar para outro patamar. Né? Se por acaso viesse aí uma situação, o cenário macroeconômico, quem sabe, abrisse espaço para uma melhora, pode ser que superando aquela região, aí sim essa melhora, esse espaço venha a aparecer. Tá? Então, só para revisar, só para relembrar que região é essa até nós chegarmos na situação atual. Tá? Para quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Nosso último webinar do ano. Tá? Então, só para revisarmos o contexto atual. Dentro desse contexto aqui atual, tá? Eu já falei no outro webinar da semana passada que ficou registrado, então quem quiser acompanhar com mais detalhe a explicação, só assistir o webinar da semana passada. Ele está lá no site da Geometria Comportamental, www.geometriacomportamental.com.br. Lá está o vídeo na capa ainda. Até amanhã. Amanhã entra o vídeo desse webinar aqui. Então, dentro desse contexto, né, em função dessa pausa que o mercado teve aqui nessa região de 0,382, tá, eu estou acreditando muito, estou confiando ainda que o fechamento da estrutura tende a vir, pelo menos, a ser aqui perto dos 63.400, 63.500 pontos. Superando essa região, bom, aí nós vamos trabalhar outra estrutura. Tá? Aqui, em função dessa movimentação aqui de curto prazo, surgiu possibilidades de chegar em patamares maiores e aí desconfigurar, tá, uma força firme que teria ali de queda naquela região. Tá? Seria como se estivesse postergando uma queda para um segundo momento. Mas aquela região ali é bem firme, tá? É uma região bem firme e que tem muitas estruturas, conforme eu apresentei semana passada, muitas estruturas que acabam convergindo naquela região. Elas acabam se juntando, acontecendo juntas naquela mesma região. Então é como se tivesse assim, muitas muitas concepções assim de mercado se fechasse ali e ali o mercado poderia vir a sofrer essa mudança de direção e aí voltar a retornar, quem sabe, a um processo baixista. Terminaria o que nós chamamos na geometria de comportamental de um W de correção, certo? Com um ponto B em 0,382, ponto D ali na região de 0,618, certo? É um dos Ws de correção, não é só esse que existe. Para quem gosta de estudar fractais, eu não sou um especialista em fractais, mas eu tenho uma teoria da evolução do fractal, né, do processo evolutivo dos fractais. Eu ainda acredito que fractalmente tá muito parecido com essa movimentação que nós tivemos aqui no final de 2008 e início de 2009. Então, uma movimentação até essa região aqui de 63.400 pontos, claro que não tem essa mesma amplitude, mas seria como se fosse essa movimentação aqui. Tá? E nessa região aqui, naquela época de 2009, nós tivemos uma situação evolutiva, tanto que o mercado chegou a trabalhar em níveis depois superiores. Talvez
neste ano agora de 2011 nós não tenhamos uma situação evolutiva. Tá? Quem quiser também entender, compreender um pouco mais sobre isso, só me adicionar lá no Skype. Ano que vem vai estar todas essas informações, como é que é esse processo dentro de um livro, se Deus quiser. Tá? Então, continue enxergando e percebendo, tá, que vale a pena eu procurar uma movimentação que me leve até esses 63.400 pontos. Então, toda a situação que eu identificar uma estrutura terminando seu ponto D em um ponto embaixo, como se fosse um fundo, vou tomar posição, vou procurar oportunidades de compra. Por quê? Porque eu estou procurando uma movimentação que me leve até aquela região de preço ali. Tá? Muitas coisas fecham, conforme foi mostrado semana passada. E até onde foi a movimentação, certo? Até onde foi essa movimentação do Ibovespa? Tá? E por que parou nessa região aqui de 55.300 pontos, arredondando? Tá? Por que parou naquela região ali dos 55.300 pontos? Tá? Lembre que semana passada eu tinha mostrado, né, que nós tínhamos fechado uma estrutura aqui de final de ciclo para baixo. No meio do caminho, não é das melhores estruturas de final de ciclo, não estava numa movimentação de baixa, mas tem sim a predominância dessa característica. Tivemos uma movimentação de alta, perfeito, e começou a cair, certo? Começou a cair, estava esperando que pudesse ser construído ali um W, um M de correção. Os indicadores que eu utilizo para acompanhar junto à geometria comportamental não me mostravam nenhum sinal de início de força, de possibilidade de o mercado ganhar força, principalmente ali da região de 56 mil pontos, tá? Do Ibovespa, ali naquela região de 56 mil pontos, e foi fechar uma estrutura de correção maior, certo? Uma estrutura de correção maior. Essa estrutura aqui de correção veio a ser fechada. Tá? Então, o mercado trabalhou hoje, principalmente essa força que se teve, foi em função dessa estrutura aqui de correção que o mercado acabou fechando. Nós tivemos uma estrutura aqui de correção. Não foi da máxima, Gustavo? Por que não foi da máxima? Foi desses níveis de preço. Isso vem em função da lei dos excessos dentro da geometria comportamental. Tá? É uma explicação para entender realmente como é que o movimento geométrico do mercado se constrói. Tá? Então, tivemos essa estrutura aqui de correção, foi bem longa, está sendo bem longa, certo? Esse ponto aqui foi como se fosse o ponto final da força compradora que se iniciou lá no início de outubro, certo? Deixa eu ser mais preciso. Foi o final daquela força compradora, certo? Que se iniciou aqui no início de outubro. Tá? Então essa região aqui foi aquele final daquela força. E aí entramos nessa força de ajuste. Então tudo isso aqui que nós estamos desenvolvendo, certo? Tudo isso aqui que o mercado está construindo é em função de um processo de ajuste da alta que se teve de outubro até novembro. Tá? Então nós estamos num processo de ajuste. Nós estamos num processo de ajuste dessa movimentação, mas num processo de ajuste lateralizado. Normal, comum. Às vezes nós queremos que o ajuste seja algo que faça um grande processo, né? Um grande processo de baixa, né? ou de alta, dependendo da movimentação que se tinha anteriormente. Mas não necessariamente o processo de ajuste vai acontecer com uma grande, vamos assim dizer, perfuração da tendência anterior. Não. O processo de ajuste ele é um processo que está dentro do tempo. Né? Nós temos um tempo, nós temos um período de alta e um período de baixa, um período de alta e um período de baixa. Isso também nos ajuda a entender bem sobre a geometria comportamental. Tá? Então, me parece, tá, que em função das estruturas que o mercado acabou fechando, que realmente nós vamos continuar aquela movimentação ali até os 63.500 pontos. Então, identificar situações onde, em contextos menores, contextos ali em gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 2 minutos, depende do que cada um está procurando. Depende do que cada um está procurando, que movimentação está escolhendo. É muito interessante, nós estamos aí, desde agosto até agora, dezembro,
numa verdadeira briga. Eu percebo assim no mercado muitos formadores de opinião num dilema gigante. E os dois estão certos. Tivemos momentos onde os compradores tiveram suas glórias, tivemos momentos onde os vendedores tiveram suas glórias, depois tivemos um momento de novo dos compradores, glórias de compradores, né? Depois, momento da glória dos vendedores. Né? Os dois, se nós percebermos, tiveram situações grandiosas no mercado, tanto os compradores quanto os vendedores. Agora, quem conseguiu realmente fazer dinheiro no mercado foram aqueles que souberam aceitar que existe também o momento dos compradores, assim como aqueles também que souberam aceitar que também existe o momento dos vendedores. Para quê? Para identificar, entender quando os compradores, o momento deles, dentro daquele contexto, dentro daquelas estruturas, dentro daquela geometria que o mercado está fazendo, está se terminando. E quando o momento dos vendedores está se terminando, para aí sim se posicionar. Para não se ter aquela briga emocional, aquela briga mental, certo? Que não nos deixa com que possamos ter resultados firmes, consistentes. Aceitar que o mercado está sempre num processo de ajuste. O mercado está sempre num processo tentando equilibrar algo que, em algum determinado momento, foi exagerado para aquele tempo. A geometria comportamental ela se desenvolve dentro de um tempo. Existe um tempo para estar se desenvolvendo o processo de alta, existe um tempo para estar se desenvolvendo o processo de baixa. Temos que entender que existe o tempo da alta e existe o tempo da baixa. E é dentro desse universo que aparecem as oportunidades. Então, quem respeita que existe a movimentação que vai entrar em um determinado momento, um período de baixa, mesmo que se esteja com uma cabeça de alta, essa pessoa vai conseguir se proteger, sair, esperar, observar e no segundo momento entrar. Aqueles que estão com uma cabeça de baixa e observam que em determinados momentos o mercado vai ter uma situação onde vai prevalecer uma força de alta, também vai conseguir tirar proveito. E aí não vai ficar aquela briga, não vai ficar aquela sensação, aquela tentativa de explicar o que aconteceu. Claro que vai acontecer coisas que daqui a pouco são inesperadas se tu só observa uma das forças, só observa uma das posições do mercado. Então, aprender a observar a totalidade, as duas movimentações, aprender a interagir com o mercado, aceitando que ele está sempre num processo de busca por um equilíbrio, por uma harmonia, certo? Vai fazer com que se tenha resultados de uma outra maneira. Por que nós estamos falando hoje que geometria comportamental é um novo conceito de análise gráfica? Porque é exatamente isso. Nós observamos o que? Sempre a totalidade. Respeitamos que existe um tempo para alta, assim como existe um tempo para baixa, e esperar que esses tempos terminem é muito importante para poder se posicionar. Não adianta eu estar com uma cabeça de alta e o mercado estar num momento de baixa. Eu vou sofrer. Assim como não adianta eu estar com uma cabeça de baixa e o mercado estiver num momento de alta. Eu também vou sofrer. Dentro de uma movimentação de queda, tem situações, tem momentos onde o mercado para. Por quê? Porque aquele era um momento para se ter uma força altista. Por isso que ele parou. Talvez ele não consiga se desenvolver, mas é por isso que ele parou naquela região. Assim como? Quando nós estamos numa movimentação, numa situação de alta, tem situações onde o mercado para. Claro que ele para. Por quê? Porque aquilo ali era um momento de baixa. Então, aprender a identificar o que se está procurando primeiro no mercado. E aí depois, entender, certo? Ver, perceber se aquela força anterior já está terminando o momento dela, poxa, isso vai fazer com que, respeitando a outra parte, tu consiga se posicionar bem. Mas primeiro tem que respeitar, não achar que o mercado vai trabalhar apenas numa única direção e nada mais vai acontecer. Acredito que esse período que nós tivemos aqui do ano, de agosto até dezembro, foi um ótimo momento de aprendizagem. Se pegarmos aí, que se fala muitas opiniões, muitas certezas que se coloca a respeito da verdade do mercado, vamos perceber que muitas pessoas acabaram tropeçando feio em função das suas certezas. Então, vamos respeitar. Existe, assim como nós hoje tivemos um momento
claro, num período de tempo menor, muito intenso de alta, certo? Possivelmente, amanhã ou depois, vai estancar esse movimento. E quem não entrou ainda, certo? Vai poder esperar que se passe um período de baixa e se posicione de verdade. Então, agora é o momento de tentar identificar aonde vale a pena se posicionar. Claro, o contexto maior, certo? Hoje, claro, muita coisa acionou ponto para se tomar posição dentro desse contexto maior. Claro, tivemos uma grande força, uma virada, as estruturas menores estavam fechadas, o tempo de baixa aqui, para esse contexto, tá? Parece determinado para esse contexto pequenininho, tá? Não é um contexto macro. Não adianta nada, certo? Eu não saber o contexto que eu realmente quero negociar. Eu tenho que entender o contexto exatamente que eu quero negociar, para aí sim identificar situações onde eu vou realmente me posicionar. Então, o mais importante é entender isso. Que movimento eu vou procurar? Que contexto? Certo? Que contexto, que estrutura eu vou procurar, em que tempo eu vou procurar. Não quer dizer que tempo gráfico, né? Que amplitude de movimentação eu vou procurar. Para não se desgastar e conseguir o quê? Tomar posições certeiras, de acordo com aquilo que você está procurando. Tá? Então, depois de todo esse fechamento, depois de todas essas estruturas terem se alinhado, hoje acabou entrando uma grande força altista. Né? Força essa hoje que, para quem gosta de análise técnica clássica, certo? Acabou que dois, três corpos sendo engolfados. Né? Nós podemos perceber assim uma comparação de que realmente parece que a força que está predominando, certo? Pelo menos no curto prazo, é de alta. Tivemos alguns dias de baixa? Tivemos. Tá? Mas nós percebemos o que? A intensidade da oscilação. Talvez alguns vão falar sobre a questão de volume, alguns vão levantar algumas outras questões, mas observando apenas isso, tá? Tamanho da movimentação que se teve aqui no curto prazo, nós percebemos que realmente, poxa, algo extremamente importante aconteceu. Né? Teve-se uma compreensão de algo muito intenso que fez com que se tivesse uma movimentação muito rápida, muito forte no curto prazo. Beleza? Essa é a leitura. Bom, o que nós podemos tirar mais de conclusão aqui do Ibovespa? Indo para gráficos menores, certo? Indo para o gráfico de 15 minutos. Então, a estrutura maior foi essa estrutura aqui desse ABCD, certo? A estrutura maior que nós tivemos no mercado foi essa estrutura de ABCD, foi um ABCD estendido, tá? Diferente daquela época que nós tivemos lá atrás, que eu mostrei hoje mais no início do webinar. Tá? E agora nós estamos o quê? Desenvolvendo uma movimentação de alta. Tá ok. Não quer dizer que eu tenho que me atirar porque o mercado vai embora em linha reta. Claro que não. Dentro desse contexto aqui menor, nós percebemos o quê? Temos uma grande zona de menor resistência a ser trabalhada no mercado. Então, essa movimentação que nós podemos observar aqui do mercado é uma movimentação que está acontecendo para desenvolver, claro, uma estrutura menor, tá? Desenvolver uma força mais intensa, mais constante, mais consistente no mercado. Nós tivemos apenas um dia de alta. Tá? Apenas um dia de alta. Nós estamos o quê? Numa movimentação onde, a princípio, tá? Parece que nós deixamos lá em cima, certo? Naquele pregão ali do dia 7 de dezembro, logo ali na abertura daquele pregão do dia 7 de dezembro. Me parece o quê? Que nós deixamos lá em cima o nosso ponto X, certo? Nosso ponto X, gerando o quê? Um ponto A, agora nas mínimas do dia de ontem, certo? Gerando uma zona de menor resistência e parece que as estruturas vão se desenvolver aqui dentro. Então, essa movimentação que nós estamos tendo agora de alta é uma movimentação, certo? Onde o mercado está indo desenvolver uma zona de ajuste, de definição. Tá? Nós estamos indo construir uma zona de definição, que nós chamamos na geometria comportamental, então, um ponto B, um B da estrutura W. Certo? Depois vamos entrar num período que é no momento de baixa. Vamos vir fazer o ponto C. O mercado não vai em linha reta, assim como nessa alta que nós tivemos aqui anteriormente, certo? Ali no dia 24,
25, né, aquele período ali depois do dia 24 de novembro, onde o mercado andou e depois veio fazer um ponto C, aqui também, num contexto maior, porque aqui era uma estrutura intermediária, certo? Agora nós vamos entrar numa estrutura, quem sabe, que possa ser jogado lá para 63.400, 63.500 pontos. Nós vamos estar o quê? Também construindo. Ponto B, em algum momento vai fazer um ponto C, que vai ser o período de baixa, e aí sim, aí depois sim, nós vamos enxergar o que? Uma força intensa, 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 e quem sabe chegar ali naqueles 63.500 pontos. Então, isso acontecendo, tá? Isso acontecendo, certo? Podemos acreditar que é uma super oportunidade, mais uma super oportunidade que acaba aparecendo esse ano. Então, esse ano de 2011 foi um ano de muitas oportunidades. Como se teve oportunidade para se negociar aqui no mercado? Né? Tivemos muitas situações muito favoráveis para se negociar. Né? Principalmente agora, nesse período de agosto para até dezembro, poxa, tivemos ótimas situações, assim, extremamente geométricas, ótimas oportunidades apresentadas pelo mercado. Por que isso aconteceu? Porque o mercado foi intenso. Aquela última movimentação de baixa, que se iniciou ali em julho, até o início de agosto, foi muito intensa. E essa intensidade abriu o quê? Abriu a possibilidade com que o mercado desenvolvesse esses movimentos mais amplos, certo? Então, esse ano de 2011 não dá para se queixar. Foi um ano muito bom. Tá? Foi um ano muito bom para quem gosta de procurar situações pontuais, situações onde pode se posicionar aí durante uma semana, 10 dias, 15 dias. Tá? Mas, para ter conseguido tirar esses proveitos, era preciso saber respeitar que existe um momento de baixa e existe um momento de alta, existe um momento de baixa e existe um momento de alta. Se tu consegue observar o tamanho das amplitudes dos movimentos, tu consegue observar também qual vai ser o tamanho das amplitudes dos ajustes. Tá? Então, tentar entender qual é o tamanho das amplitudes dos movimentos para aí sim conseguir entender qual é o tamanho das amplitudes dos ajustes. Certo? E aí, dentro dessas amplitudes dos ajustes, que não necessariamente é uma movimentação menor do que a anterior, tá? Às vezes é maior do que a anterior, é um ajuste, é uma busca por equilíbrio, tá? Dentro dos princípios da geometria comportamental. Por isso que é um novo conceito de análise gráfica. Nós não olhamos apenas uma única tendência, nós olhamos o quê? O equilíbrio das tendências, o equilíbrio da tendência de baixa com a de alta. E aí nós identificamos as oportunidades. Tá? Bom, observamos o Ibovespa, certo? Olhando aqui no gráfico mais curto, de novo, voltando aqui para o gráfico mais curto, né? 60 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou traçar o Fibonacci e vou perceber aonde possivelmente o mercado possa vir a encontrar uma pausa. Tá? Onde possivelmente o mercado pode vir a encontrar uma pausa. Bom, para tentar identificar isso, já que nós não temos aqui a formação de nenhum W menor aqui ainda para identificar onde o mercado vai marcar o ponto B, o que eu posso fazer? Entender as estruturas menores, tá? Compreender as estruturas menores e ver o que? Aonde possivelmente vai ter uma pausa. Olha, eu já identifiquei aqui uma região, tá? Uma região bem provável tende a ser aqui no Ibovespa na região de 57.500. Tá? Ali naquela região de 57.500 tende a ser uma das regiões onde o mercado vai encontrar uma situação de resistência nos preços. Tá? 57.500. Caso, tá? E aí eu já vou começar a transformar, a construir alguns outros cenários. Caso nós não consigamos nos manter acima da região dos 57 mil pontos, tá? Caso nós não consigamos nos manter acima da região de 57 mil pontos, possivelmente nós vamos o quê? Passar por um período mais longo para essa formação do ponto B. Melhor, tá? Melhor. É mais força, mais intensidade para o movimento. Então, essa região aqui, entre 57.000 e 57.500, tem de ser a região onde o mercado vai marcar um ponto B. Tá? Não sei se vai ser um ponto B ainda, tá? Por quê? Pela velocidade que está se desenvolvendo as coisas. Tá? Não é por questão do nível dos preços. Como eu não tenho aqui ainda um W bem formado, tá? Não sei de contextos muito menores aqui, certo? Eu ainda não consigo identificar ainda com total clareza
você já fez aonde vai ser o ponto B. Mas amanhã, com certeza, amanhã ou no máximo na quinta-feira, tá? Essa região do ponto B vai estar bem marcado. Então, quando vocês perceberem isso, acompanhem as estruturas que vão estar fazendo e fechando para baixo. Pode ser estruturas M's de correção, tá? Pela força de hoje, talvez seja um pouco mais difícil, mas pode ser que venha a acontecer ainda estruturas laterais ou estruturas de finais de ciclo. Tá? Então acompanhem essas estruturas que venham a se fazer, tá? Principalmente os M's de correção, e aí tentem identificar situações interessantes para tomada de posição. Tá? Não vou comentar uma situação para se vender, tá? Principalmente em função dessa força que se teve. Mas, para aquelas pessoas que estão procurando vendas, claro, no fechamento dos Ws, certo? Que o mercado vem apresentar, os Ws de correção, tem esse ponto também ali de venda. Quem estiver procurando, quem estiver com cabeça de baixo, acreditando que essa movimentação de hoje foi apenas um repique e o movimento tende a voltar para baixo, espera o fechamento das estruturas W, certo? Porque até mesmo dentro do W tem aquele momento entre o B e o C que vai acabar ocorrendo uma movimentação de baixa, mas não vai ser algo consistente. E se estiver procurando algo mais intenso, capaz de tomar um stop e ainda ficar com a cabeça enviesada e não conseguir tirar proveito, não conseguir surfar o movimento por completo. Então, lembrando, tem que respeitar que existe os dois momentos. Existe um período que vai estar prevalecendo sim, tá? A força de alta, assim como vai ter um momento onde vai estar prevalecendo sim a força de baixa, certo? O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho o volume, então deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Pronto. Acredito que tenha melhorado. Peço desculpas se o som estava baixo. Então, o que eu vou fazer? Assim como eu estava procurando semana passada uma situação onde fosse favorável tomar posição na ponta compradora, continuo. E agora sim, vou tomar mais posição. Agora sim que eu vou começar a me animar de verdade. Por quê? Porque eu estou olhando aquele contexto maior. Né? Agora sim eu posso tomar mais, assumir um risco maior, porque para ir para aqueles 63.400, não estou observando ainda possibilidades de nós irmos embora para grandes níveis de preço. Não, um passo de cada vez, uma situação de cada vez. Uma situação de cada vez. Como um amigo nosso, amigo de todos, o Fernando, fala: Gustavo, vamos um passo de cada vez. Eu gosto de olhar um passo de cada vez. Exatamente, um passo de cada vez. E a estrutura que eu observo, a estrutura que está em aberto com possibilidade é essa para nós irmos aos 63.400. Então, o que eu percebo que vale a pena eu procurar o que? M's de correção. Fechou M's de correção, pessoal? Toma posição. Fechou um M de correção? O que é um M de correção, Gustavo? Olha, aqui nós tivemos um M de correção. Tá? A relação de Fibonacci que nós tivemos aqui nessa estrutura foi de M de correção. O que o mercado fez depois? Disparou. Aqui nós tivemos outro M de correção, Gustavo? Com certeza. Tivemos outro M de correção. E o mercado disparou. Só que foi num contexto menor. Nós temos que entrar num gráfico de 2 minutos para entender esse M de correção. Mas tivemos aqui também um M de correção. Aqui tivemos outro M de correção. Tivemos essa pausa que o mercado fez aqui, tá, em gráficos mais curtos. Foi o ponto B. Aqui foi o ponto D. Tivemos outro M de correção. Tá? Então, o mercado vai, no meio do caminho, nos dando oportunidades. Não precisa, vamos assim dizer, o jogo do mercado, tá, ele não funciona através... Se nós queremos ganhar consistentemente no mercado, nós temos que tentar antecipar a euforia dos movimentos. Quando nós nos sentimos eufóricos, pode ter certeza, isso é reflexo, certo, da euforia do mercado. Só que aí o mercado já está eufórico. Então, se por um acaso tem a sensação, né, hoje no final do dia, não vai dar mais chance, foi embora o mercado, não vai me dar mais chance. Dá. Logo ele vai dar, talvez não mais naqueles preços que estava anteriormente, mas quando terminar esse momento de alta,
menor, assim como tivemos esse momento de alta, momento de baixa, 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 momento de alta, momento de baixa. Olha como o momento de alta foi lateralizado. E depois o momento de baixa. Assim como nós tivemos em todos esses movimentos, em todos esses fluxos, em todas essas formações de estruturas, momentos de altas e momentos de baixa, nós vamos ter logo mais um momento de baixa. Quando nós tivermos terminando esse momento de baixa, tomamos posição. Como eu vou saber esse momento de baixa? Vai ser um processo, vai ser um ciclo todo sendo fechado. Nós vamos ter esse momento de alta, certo? Que estamos formando aqui no mercado, e vamos ter um momento de baixa que vai ser um M de... olhando o ciclo todo, vai ser um M de correção. Bom, os M's de correção, certo? Eu estou aqui observando um gráfico de 60 minutos. Se nós observarmos um gráfico menor, tá? Pergunta do Newton. Ó, se nós observarmos o mercado em gráficos menores, vamos perceber que vai ter sempre pausas e finais de movimentação. Em alguns casos vão ser estruturas ABCDs, em alguns casos vão ser M's de correção, em alguns casos vão ser M's laterais. Né? Tudo vai depender do que? Da definição, da zona de definição que o mercado for desenvolver. Quando o mercado desenvolve a zona de definição, nós sabemos exatamente onde vai terminar a estrutura. Certo? É totalmente geométrico, é totalmente bem calculado. E aí nós percebemos o que? Todos os instantes do mercado vão estar construindo um instante maior. Então esse instante maior vai estar em quê? Num processo que totalmente sincrônico. Tá? Sincrônico, ele vai fechar as suas estruturas numa mesma região, porque para ali sim ter uma situação, um contexto onde realmente faça sentido uma virada na direção. Tá? Então, quando terminar esses momentos menores de baixa, aí está uma posição. Não quando o mercado já andou. Tá? Poxa, já andou, não consegui me posicionar? Estou criando um cenário, tá, pessoal? Se por um acaso não tenha conseguido me posicionar, M's de correção, toma posição. Até o quê? Até fechar uma estrutura maior. Talvez essa estrutura não consiga se desenvolver até 63.400 pontos. Daqui a pouco nós fazemos, vamos assim dizer, né, uma palavra manca. Né? Manca a estrutura fica capenga, vamos assim dizer, né? Ou cria uma característica de uma outra estrutura e fecha ela antes mesmo de chegar aqui nas máximas. Tem total possibilidade disso acontecer. Tem, Gustavo? Claro que tem. Tudo vai depender do quê? Das estruturas que vão estar se formando. Conforme nós marcarmos, o mercado marcar ali a zona de definição, nós vamos saber exatamente aonde vai se desenvolver a zona de risco. Tá? Porque vai ter uma zona de risco. Como assim uma zona de risco, Gustavo? Uma zona de risco aonde, se por um acaso o mercado não conseguir superar, ele vai entrar num contexto, tá? Onde os momentos de baixa daí vão ser mais intensos do que os momentos de alta. Ah, isso pode acontecer? Claro que pode. A geometria comportamental não é uma coisa onde nós observamos e nada mais se cria. Não, é um processo constante. Nós vamos sempre observando o processo de construção e evolução do mercado. Para entender como é que estão os participantes, como é que eles estão interagindo, se vale a pena tomar uma posição, se não vale a pena tomar uma posição, certo? E aí, eu vou entendendo aonde as sincronias vão se fechando. Porque as sincronias, tá, são as situações onde nós temos uma possibilidade muito grande de acontecer algo como aconteceu hoje. Entrar uma força intensa. Tá? Uma força intensa. O Newton Paralupi está perguntando, dá para falar melhor do M e W para observar? Claro. A ideia do M e W, tá, não é uma ideia simplesmente assim de identificar padrão, estrutura. Isso é para a mente racional. Tá? E por que isso? A mente racional ela não consegue entender por que o mercado hoje subiu se tudo está ruim no mundo. Né? E subiu tão forte. Ou não consegue entender porque o Brasil ganhou um grau de investimento, é o segundo grau de investimento, e teoricamente os fluxos teriam que entrar no Brasil e começou um processo muito intenso. Tá? Depois entendeu que era uma crise, aí foi, como gostam de falar agora, uma crise sistêmica. Né? E claro, o Brasil foi afetado. Tá bom. Mas a mente racional, ela é muito limitada, porque ela divide o gosto e não gosto, o certo ou não certo, o acredito e o não acredito.
e não consegue entender a totalidade dos movimentos. A ideia de observar o mercado por M e W é, primeiro, para entender o processo do ciclo do mercado. Nós vamos ter um processo de alta e depois um processo de baixa. Quando nós estamos observando um M do mercado, por exemplo, aqui, ó, nós estamos observando um M do mercado. Nós tivemos um processo onde tivemos alta e baixa. Nós temos um M maior, ó, se nós observarmos aqui, certo? Nós tivemos o quê? Um M maior no mercado. Acompanhem o mouse. Nós tivemos um M maior no mercado, que é um contexto maior. Quem está observando, negociando esse contexto maior, teve os proveitos dentro desse contexto. Então tudo vai depender do contexto que tu está observando. Tá? Então a ideia dos M's e W's, ó, aqui nós tivemos um W, um ciclo completo. Tivemos aqui o início do W, o ponto intermediário do W e o ponto final do W. Certo? Então, nós observamos, a ideia não é só entender as estruturas. As estruturas, além de mostrarem os ciclos completos, cada natureza de estrutura, que dentro da geometria comportamental tem 4, certo? Naturezas de estrutura. Ano que vem eu vou apresentar mais uma natureza de estrutura. E aí talvez traga algumas clarezas a mais para a turma já. Tá? Então, nós temos, na verdade, 5 naturezas de estruturas que elas, dependendo do mercado, construindo, certo? Aquela estrutura e aquela natureza, nós conseguimos entender o que esperar do comportamento do mercado, da intensidade do comportamento do mercado no segundo momento. É como se tu entendesse assim, ó, quão intenso vai ser o momento de alta após o término de um M de correção ou de um M de final de ciclo. Tu começa a entender como é que vai ser a intensidade das próximas movimentações, da intensidade do momento de alta, da intensidade do momento de baixa, da intensidade do momento de alta, da intensidade do momento de baixa. Então, terminou um ciclo M ou W, certo? Tu consegue entender, dependendo da natureza dele, qual vai ser a intensidade do próximo movimento. Essa é a ideia da geometria comportamental. A geometria comportamental, tu entende a estrutura geométrica, certo? E aí com isso tu compreende, certo? Como vai ser a intensidade dos próximos movimentos. E aí tu vai para contextos, para situações menores, para identificar o quê? Sinais aonde pode tomar posição. Sinais aonde realmente tu pode tomar posição. Por quê? Porque a força, a intensidade da força, como tu vai compreender, tu vai entender se vale a pena ou não tu tomar posição. O Newton está perguntando mais uma coisa. Ele está falando que ele tem dificuldade de ver os M's e W's. Sabe por que tem dificuldade de ver os M's e W's, Newton? Tá? Porque ainda não sabe as regras todas e ainda não sabe escolher o que realmente tu quer no movimento. Porque em todo momento, cada movimentação, seja ela de alta ou de baixa, está dentro de um processo de formatação de M's e W's. Ele está se desenvolvendo, está construindo um M ou um W. Vou te mostrar. Aqui nós tivemos W. Aqui nós tivemos M. Não termina um M para começar um W. O M e o W eles estão interagindo. Assim como está terminando um W, o processo do M já começou a se construir. Essa perna aqui, tá? Esse M, se você perceber, tá? Ele se desenvolveu, mas a perna inicial do M foi a perna final do W. Ou seja, não é como as outras metodologias que terminam um ciclo para começar outro. Não! Tudo está interligado. Todo o processo de construção, porque toda vez que tu toma uma determinada atitude, isso gera consequências. Toda vez que nós tivermos uma movimentação, seja ela de alta ou de baixa, nós vamos gerar o quê? Uma possibilidade, uma imensa possibilidade, uma zona de menor resistência onde o mercado tende a depois se ajustar. Então, o novo conceito de análise gráfica vem disso, de uma nova forma de interagir com os gráficos de preço, para aí sim conseguir tomar posicionamento dentro do mercado. Essa é a sacada. É uma nova forma de interagir com o mercado. Ele não é reto.
vai ser igual ao que já foi, não, ele é o que talvez o comportamento possa ser parecido, mas o comportamento vem junto com o aprendizado do que aconteceu num outro momento. Tá? O comportamento novo vem junto com o aprendizado que aconteceu no antigo momento. E dependendo de como foi o aprendizado no antigo momento, a intensidade nessa movimentação agora vai ser diferente. Por isso que às vezes a gente fica esperando, poxa, mas eu estava esperando que fosse algo dessa maneira, mas acabou sendo algo completamente diferente. Por quê? Por quê? Porque estava observando apenas uma determinada situação e não respeitou que existem momentos de baixa e momentos de alta, momentos de baixa e momentos de alta. Mesmo na crise, nós tivemos dentro daquele processo intenso de baixa, momentos de alta. E quem não soube se posicionar bem, mesmo negociando na venda, e olha, eu vi isso acontecendo, mesmo negociando na venda, perdeu dinheiro. Ah, que incrível, isso acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Assim como num processo de alta, numa situação de alta, muitas vezes pessoas dentro do processo de alta perderam dinheiro. Por quê? Porque não souberam respeitar que existem momentos de alta e momentos de baixa. Tá? Então vamos estudar aqui alguns outros ativos, entender se dentro desses contextos tudo se fechou. Hoje Vale subiu 3,64, mas antes ela foi o quê? Ela foi fechar uma estrutura, ela fechou ali na casa dos R$37, até passou um pouco, né? Mas esse pouco não se manteve lá abaixo do... não teve abaixo daqueles níveis de preço ali dos 37 de forma muito intensa, né? Por muito tempo, né? E logo depois arrancou para cima. Quer dizer que vai reto para cima? Não. Em algum momento ela vai ter uma pausa. Claro que vai ter uma pausa. Assim como nessas movimentações anteriores de alta, de Vale, nós tivemos alguns momentos que tiveram algumas pausas. Né? Claro que dentro das estruturas maiores tem uma possibilidade de ter uma movimentação mais forte, tem. Isso tudo não mudou. Os cenários da semana passada não mudaram. A única coisa que teve é que da semana passada nós acabamos o quê? Sofrendo aquilo que tinha sido comentado, que era o melhor que viesse a acontecer no mercado para nós tomarmos uma grande posição, tá? De forma mais confiante. Então, isso está acontecendo, isso aconteceu. Tá? Vale fechou aqui a estrutura que nós podemos observar aqui. É a estrutura ABCD que Vale fechou, tá? Aqui na região dos R$37, e está entrando intensidade agora na ponta compradora aqui de Vale. Beleza. Erros de correção, vamos tomar posição. Erros de correção, vamos tomar posição. Certo? Mesma coisa aconteceu com Petrobras. Hoje também subiu muito. Pô, Petrobras caiu forte, hein, Gustavo? Claro que caiu. Não ficou com erro de correção? Não. Por que, Gustavo? Ela tinha feito uma estrutura aqui de final de ciclo, então a tendência era que voltasse pelo menos abaixo do ponto A, que era aqui, né? Em função da força, da intensidade da Petrobras. E ela foi lá só lamber um pouco abaixo do ponto A para começar a se desenvolver de novo. Tá? Fez uma estrutura aqui lateral, tá? Fez uma estrutura lateral e ganhou força. Ganhou força. O que eu tenho que esperar agora? Erros de correção. Então, se eu for te dizer, Gustavo, onde tu vai comprar? Não sei, ainda não fez o ponto de definição, certo? Possivelmente na primeira movimentação que se tiver de baixa de Petrobras, vai nos marcar o ponto de definição. Vai marcar o nosso ponto C e aí vai vir marcar o ponto D. Tá? Vai fazer um ABCD aqui menor, certo? Então nós temos que marcar um ponto B, C, D. Para aí tomar posição. Não é só uma situação só de queda, nós já vamos tomar posição. Não, calma, calma. Né? Vai ter a primeira movimentação de queda, na segunda movimentação de queda, quando começar o mercado a melhorar, quem não souber ainda as regras das zonas dos M's de correção, quando o mercado começar a ter uma melhora, certo? Aí sim vai valer tomar posição. Então ele não precisa sair tão cedo do mercado, porque ele tende a ganhar um pouco mais de intensidade. Tá? Tende a ganhar um pouco mais de intensidade. O que mais? Gerdau. Certo? Gerdau está num contexto um pouco diferente. O Gerdau sim, Gerdau fez um M de correção. Né? Gerdau fez um M de correção. Nós podemos notar aqui, certo? 0,50, 0,7, 0,7, aqueles mesmos M's e W's que estava sendo apresentado no webinar da semana passada, está lá a gravação no site da Geometria Comportamental. Então já marcou o ponto C aqui, tende a
ganhar movimentação. Gerdau agora tende a ganhar movimentação. Tá? Tende a se desenvolver. Se desenvolver até onde, Gustavo? Olha, pessoal, nesse contexto da Gerdau, ela deve voltar, certo? A zona, olha a zona de risco. Aqui nós já conseguimos observar a zona de risco. Onde é que é a zona de risco de Gerdau? A zona de risco da Gerdau é aqui na região dos 15,10. Tá? Essa é a zona de risco da Gerdau. Vamos observar o que mais que tem para gerar risco naquela região. Será que existe? Ó, existe. 15,10, 15,20 é uma zona de risco que, se por um acaso Gerdau romper, tá, as movimentações de baixa, certo? Depois de chegar nessa região de preço, tá? Chegando nessa região de preço, as movimentações de baixa, depois, se superar esses níveis de preço, não tendem a ser muito intensas até que Gerdau feche alguma estrutura um pouquinho maior para cima. Não que vá buscar máximas históricas, não é isso que eu estou falando. É um ajuste, uma correção que o mercado está fazendo, certo? Para depois entrar num período mais, quem sabe, mais intenso de baixa. Não estou falando que o mercado vai para a glória, não estou falando que o mercado vai virar, que nós vamos para 100 mil pontos, 150 mil pontos ou 200. Não estou falando nada disso. Tá? Eu estou fazendo uma leitura dentro das estruturas, da forma como o mercado se estruturou até agora, que tem uma chance muito interessante de ir buscar esses patamares de preço aqui mais acima. Tá? Muito interessante de buscar esses patamares de preço aqui em cima. Certo? Então, vamos aproveitar isso. Terminando esse período de alta, vamos voltar para um contexto de baixa. E se não superar os 63.500 pontos, que é a zona de risco do Ibovespa, olha, bem provavelmente o período de baixa tende a ser bem forte. Talvez aquilo que muitos estão esperando que acontecesse por agora, já. Certo? Então, é bem provável que aconteça naquela região exatamente isso que o pessoal está esperando agora já. Só que, se não respeitar esse momento de alta e esse momento de baixa, esse jogo entre o momento de alta e o momento de baixa, vai acontecer o quê? Vai se machucar no mercado. E não tem porquê disso. Né? Basta se respeitar que existe a outra opinião e sempre vai existir uma outra opinião. Vai sempre existir um outro momento. Então, é preciso ficar lendo o mercado, vendo aonde as sincronias acontecem, certo? Para isso precisa entender todas as estruturas, claro, e os princípios das estruturas, para se tomar posição. Isso é geometria comportamental. Tá? Então, Gerdau, aquela região de risco. Superando essa região, vai buscar patamares mais elevados, mas não vai chegar antes, a princípio, né? Pode ser que chegue. Então vou fazer o estudo. Antes que vai que chegue, vai que chegue. Eu ia falar que não ia chegar até nós nos encontrarmos novamente, mas vai que chegue. Então, superando aquela região ali dos 15,20, bom, aí a tendência é ir mais além. E mais além. Tá? E mais além. Que esse além aqui é a região dos 16,50. Tá? Essa região aqui dos 16,50 é o mais além. Para isso ela vai ter uma pausa aqui antes nos 15,20. Bem provável que vai ter uma pausa com 15,20 para parar aqui nos 16,50. Se não tiver essa pausa aqui nos 15,20, passar reto, também vai passar reto 15,50. Tá? Vai ter só uma pausa, um respiro, mas também vai passar reto os 15,50. E aí vai buscar os 17,40. Então, tudo é um processo de como o mercado vai formando, como o mercado vai construindo esses momentos de alta e esses momentos de baixa. Nós temos que ler, temos que entender que estrutura vai fazer no momento de baixa, que estrutura vai fazer no momento de alta. Tá? O Valdênio Ortiz pergunta, GGBR não está com um oco formado? Olha, Valdênio, eu não uso essas estruturas, né? Oco, não uso, tá? Mas se você acredita que está sendo formado, identifique um ponto de venda, acredito que seja ombro, cabeça, ombro, né? Seria esse aqui. Se você acredita que está formado,
identifica uma situação onde seja interessante vender e vende. Tá? Se essa é a observação, acha uma situação onde fecha algum W mais curto e vende. Vamos saber se vai estar com o oco formado depois do resultado ter acontecido. Perfeito? Então, respeita o momento de alta e quando estiver iniciando um momento de baixa, se esse oco é o mesmo que eu mostrei aqui, identifica uma situação onde vale a pena vender e vende. Mas negocia. Negocie. Porque o processo de negociar, por que é bom? Porque faz com que aumente a nossa experiência dentro do mercado. Não só a experiência visual, né, de analisando e tudo mais, mas a nossa experiência de como nossas emoções interagem com o mercado. Como é que é o nosso processo de interação com o mercado? Como é que nós conseguimos nos sentir, se nós nos sentimos confortáveis ou não com o mercado. O que mais, pessoal? Para terminar, então, nosso webinar, nosso último webinar do ano, certo? Dow Jones. Bom, Dow Jones continua o mesmo cenário que nós observamos na semana passada. Tá? Mesmo cenário que nós observamos na semana passada. Bom, o número pode ser que seja aqui 12.765. Tá? É um número interessante para exterminar as estruturas. Tá? Não tem muito sincronismo? Não. Ó, não tem muito sincronismo. Tá? O outro número é 12.900. Tá? Aqui sim tem um pouco mais de sincronismo, porque chega na região, nem é tanto sincronismo assim. Só ver se tem o sincronismo aqui. Ó. Vamos ver onde tem sincronismo. É 12.750 por aí e depois 13.089. Tá? Não vejo mudanças de patamares, mercado ganhar novos patamares, ir para além dessas regiões de preço. Não vejo. E vejo também que o mercado chegando nessas regiões tende a esgotar a movimentação, o período de alta que nós estamos observando. Tá ok? Pessoal, muito obrigado por terem estado junto comigo, tá? Por terem disponibilizando esse horário, certo? Das terças à noite, das 8h30 até as 9h30. Muito obrigado. Podem ter certeza que esse horário eu cuido com muito carinho, tá? Porque é uma oportunidade que se tem para apresentar algo que é diferente no mercado, que traz mais clareza, certo? A minha ideia é que vocês consigam ter muita clareza quando vocês estiverem fazendo suas negociações e com isso tenham resultados consistentes. Não só acertar uma leitura do mercado, não, mas que esse acerto dessa leitura de mercado que vocês tenham possa possibilitar para vocês viagens, momentos especiais, jantares de família, natais gordo, tá? Que não sejam natais apenas para vocês, mas que consigam também ajudar outras pessoas. Né? Ajudem outras pessoas com palavras, com carinhos, com momentos, tá? Que possam realmente nesse Natal aí fazer uma mudança interna e externa na vida de cada um. Tá? Então desejo a todos assim, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Tá? 2012 com certeza vai prometer, vai ter momentos de, se Deus quiser, de muitas alegrias. Tá? Tomara que o mercado nos ajude e que nós nos ajudemos, porque não adianta também só o mercado nos ajudar, nós também temos que nos ajudar, certo? Para conseguir tirarmos bons resultados, mas que esses bons resultados não sejam somente para nós. Tá? Que esses bons resultados possam ser por uma causa maior, por um bem maior, que não fique restrito à nossa vidinha individual. A vida não vai acontecer individualmente, né? Ela acontece no coletivo. Tivemos um baita de um exemplo esse final de semana.
Né? Tivemos um jogaço, claro que tivemos um jogaço. Tivemos lá Barcelona e Santos. Né? Um jogo maravilhoso, lindo. Né? Aquela turma do Barcelona lá, fenomenal o jeito como aquela turma joga, mas eles jogam no coletivo. Né? Eles não jogam, eles têm sim, hoje, o jogador considerado número 1 do mundo, tá ok. E argentino? É argentino, fazer o quê? Somos brasileiros, não somos muito chegados aos argentinos, né? Mas o cara joga demais, né? Mas ele não brilha sozinho. É um elenco, é um grupo de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Nós tínhamos lá estrelas no outro lado, mas sozinho não fazem nada. Em grupo, tá, conseguem construir muito. Então pensem nisso, façam com que seus peer group, né, as pessoas que estejam ao redor, possam estar cada vez mais felizes em estar com vocês, que com certeza as coisas vão acontecer e a vida daqui para frente vai ser trabalhada no coletivo e não no individual. Tá? Nossa vida de trader, infelizmente, ela é individual, tá? Mas nós podemos ajudar uns aos outros e não competir, não brigar um com os outros, não tentar ser mais estrela um do que os outros, não. Ajudar, 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 ajudar. Então, esse momento, essas terças-feiras, eu tento ajudar no mercado. Nos outros dias, estamos ajudando nas outras áreas da nossa vida. Tá? Não, a nossa vida não é apenas o mercado, nossa vida é a totalidade, é a nossa família, é nossa saúde, é nossos amigos, é nossas economias, com certeza, é nossa religião, é tudo, é a totalidade. Tá? Então cuidem das outras áreas, porque se as outras áreas também não estiverem cuidadas, pode ter certeza, essa área aqui não vai estar totalmente tranquila. Tá? Então agradeço muito, desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, aproveitem demais e o que precisarem de mim, dentro do possível, tá? Vou estar à disposição. Então, quem quiser me mandar um e-mail, gustavo@geometriacomportamental.com.br. Grande abraço, pessoal. Obrigado obrigado pelo apoio, Paula, o Rui, certo? O pessoal da Nelógica, toda a turma que está apoiando o trabalho e o crescimento da geometria comportamental. Valeu, abraço, até mais.